Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar, primeiramente, o presidente da Câmara, Jair Budal, os demais vereadores, Marli Leandro, o Edson Bach, o Laudiomar, o Carlinhos, o Daniel e o Marcelino. Então, eu gostaria de dar abertura na nossa primeira audiência pública sobre o projeto de lei complementar número 6 de 2024. Aqui vou explicar um pouquinho sobre o protocolo da audiência, né? Primeiramente, ali vai ter uma apresentação sobre essa proposta de inclusão de lei. E no decorrer dessa apresentação, a gente aqui, junto com o Gustavo, ele tem uma fichinha para inscrição de alguma pergunta, alguma coisa que queira acrescentar em relação à legislação que a gente vai estar apresentando hoje. Daí é interessante que todos façam a inscrição, que daí no final tem ali direito à palavra junto ao microfone para ficar gravado. Daí também depois tem vai ser lida essas propostas, sugestões, daí vai para a votação, se todos estiverem de acordo, a gente, né, já acaba dando encerramento e manda para as comissões. E, por fim, encerramento. Tá, o objetivo dessa proposta de lei, ela é incluir no nosso anexo 2 a tabela de classificação de usos, considerando o I3, que é o uso industrial com grande potencial poluidor. Para falar mais sobre esse tema, sobre essa inclusão e necessidade hoje da gente estar fazendo essa mudança no nosso plano, eu vou passar a palavra aqui para a Silmara, que é a secretária do Saneamento Ambiental. Boa tarde a todos. Bom, a gente fez uma breve justificativa do projeto. Deixa eu voltar, amiga, ele foi sozinho. Regulamentação, né? Então, seria a inclusão do I3 na classificação de uso, que visa listar as atividades de grande potencial poluidor e regulamentar os usos admitidos e permissíveis no município, estabelecendo as diretrizes para o parcelamento de solo. O que traria para desenvolvimento? Né? Fomentar o incentivo às indústrias, promovendo o crescimento e desenvolvimento industrial, além de regulamentar os que já fazem parte aqui do município. Transparência e informação, garantir que as informações sobre o impacto ambiental das atividades industriais sejam transparentes e acessíveis à população, promovendo uma gestão participativa e informada. Aqui a gente vai... Agora eu vou falar um pouquinho, mas nos próximos slides estão a inclusão, né, na verdade, a inclusão das propostas, que inclui o uso industrial. Como que a gente se baseou para essa inclusão? Hoje, o nosso plano diretor ele já tem, nos zoneamentos ZEPI, o ZEP 01, o ZEP 02, ela já tem esse uso para atividade industrial. E a gente já tinha no anexo 2 o I1, que é o uso de potencial poluidor pequeno, o I2, que é o médio, e nós não tínhamos o I3, que é o de grande potencial poluidor. Então, atendendo a nossa legislação ambiental, que é a CONSEMA 98, a gente quer incluir, né, a nossa proposta é apenas incluir o I3 no plano diretor. No anexo 2, na verdade, do plano diretor, e na outra tabela também que não estava nessa tabela aqui também. Então, onde tem... Ficou ruim, né? Mas onde está o ZEP 01, o ZEP 02, a gente incluiu o I3, porque já tinha o I1 e já tinha o I2. Simplesmente isso. E aí nós temos a listagem das atividades de grande impacto. Esse grande impacto, ele é baseado na questão, nos aspectos ambientais, água, ar e solo. Então, a área útil da atividade, a área diretamente afetada, se vai ter emissão atmosférica, se vai ter uso de água, se vai ter uso de solo. Então, são várias variáveis que, no final, vai me dizer se é o PMG. E, na verdade, do M para o G não tem muita variação, mas é necessária essa inclusão para deixar o plano diretor redondo, né? Está faltando esse anexo, né? Hoje a gente já tem algumas atividades que são de grande impacto, condomínio, loteamento, mas o plano diretor tem o artigo 89, onde ele já nos permite fazer esse tipo de atividade aqui no município. Porém, eu, como órgão ambiental, posso fazer o licenciamento de atividade de grande impacto, eu posso
eu sou nível 3 no quesito licenciamento, porém, se eu não tiver o I3 aqui descrito, a minha certidão de uso do solo do planejamento vai dizer que não pode. Então, eu vou ficar, o meio ambiente deixa, mas o planejamento não deixa, porque não está ali no plano diretor esse detalhezinho. Então, a gente tem que arrumar essas duas, a parte ambiental com o planejamento, para poder continuar emitindo as licenças ambientais de maneira legal, né, e correta. E, claro, não quer dizer que todas aquelas atividades vão vir se instalar em Garuva. Não, elas vão passar por um crivo ambiental bem rigoroso. Vão ter condicionantes para atender semestralmente, anualmente, trimestralmente, enfim. E a nossa equipe ela é bem criteriosa e ela acompanha, sim, o atendimento dessas condicionantes. Se alguém tem alguma dúvida, a gente vai mostrar o mapa. Boa tarde. Boa tarde. Poderia só explanar quais as empresas que temos hoje em Garuva que entram no pequeno porte, médio e agora no grande porte de potencial? Se temos algumas empresas, né, que executam atividades que estão inclusas nesses... Atividade. A empresa não precisa... Pode então voltar para a classificação. A gente tem algumas indústrias aqui na região central, que ela é uma atividade de metalúrgica, uma metalurgia. E ela já é classificada como porte G, e ela foi licenciada pelo município. Porém, se a gente não fizer essa regulamentação, ela não vai conseguir fazer a renovação pelo município. Teria que ser remetida ao Estado. Então, isso acarreta num maior trâmite de licenciamento, uma demora maior, e vai trazer algum impacto para esse empresário que poderia ter a licença simplesmente renovada e agora ele não vai ter a sua atividade licenciada. E, caso isso aconteça, ele não pode continuar exercendo a atividade. Então, algumas empresas já instaladas vão se beneficiar com isso, né? E as que querem vir para cá já vão estar regulamentadas. Fora os condomínios e loteamentos que já são porte G, porém, já estava ok devido ao nosso artigo 89. E a questão das mineradoras já são porte G, porém, como são de atividade de interesse social, então o Estado entende que o município deve permitir a instalação dela. Essa é uma diferença. Mas a gente tem vários outros exemplos. Tá, então aqui foi aberto o mapa para mostrar onde vai ser incluído o I3 nos zoneamentos. Que temos aqui o ZEP, meu Deus, o ZEP 2, que é o amarelinho, o ZEP 1, que é o azul, e também o AUAS. São nesses 3 zoneamentos, e o ZEP 1, que é o vermelho. São nesses 4 zoneamentos que vai estar sendo incluso o I3. E o laranjado, que é o AS. Isso. Quer passar ali, Silmara? Tem mais alguma pergunta, alguma sugestão para a gente poder estar incluindo nossa proposta de projeto de lei? Pode colocar para apresentação. Alguém gostaria de se manifestar? Então, os que estão presentes estão de acordo conforme está sendo apresentado aqui o projeto de lei? Vereador Ladiomar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Senhores vereadores, secretária, Guga, que aqui, Gustavo, né? Todo mundo que está aqui. Só peguei a palavra aqui nesse momento para deixar registrado, né? Que é uma audiência pública com essa proposta, né? Como é que se diz? Não é uma alteração, é apenas uma inclusão, né? Identificou que
pela lei estadual, nós teríamos que fazer essa adequação no nosso plano diretor para estar seguindo a lei como ela é, né? E com certeza nós, vereadores, vamos ser questionados assim, mas e essas pessoas que já têm as empresas consolidadas em uma determinada região ali, elas terão dificuldades para renovar isso e aquilo? Então eu gostaria, né, que deixasse registrado que nós temos já o conhecimento que não, mas eu só estou para deixar registrado, né, em audiência pública, porque isso é muito importante, né? Essa questão, se vai haver dificuldade ou não, até na questão da troca de endereço também. E depois eu faço outra pergunta. Obrigada, vereador. Ótima pergunta. As empresas que são hoje porte G, mas não estão nesses zoneamentos aqui, elas estão amparadas pela consolidação da área. Então, elas vão poder fazer a renovação, sim, permanecendo naquele zoneamento com a atividade mesmo sendo porte G. Caso ela queira trocar de endereço para um outro zoneamento que não esteja amparado por essa lei, que é o ZEPI, o ZEP 01, 2 e a UAS, aí ela não vai estar amparada pela consolidação, só se ela permanecer no mesmo local. E aí ela pode ir lá na secretaria, a gente dá todo o amparo legal para se organizar antes de fazer essas alterações, né, e adequações que a gente já dá o norte para eles, né? Uma outra colocação, só para deixar registrado, um potencial poluidor alto, né? Aí ele tem uma propriedade, uma empresa, um local para se construir, que é perto de um manancial, tal, alguma coisa. E isso não quer dizer que ele vá se instalar lá, porque tem a questão do impacto ambiental também. Também gostaria que deixasse registrado isso, porque daí entende-se, né, que assim, foi aprovado o plano diretor, alto impacto, pode poluir a torta direito. Não, não é isso, né? Deixar bem registrado, frisado isso também. Perfeito. Justamente isso. A empresa ela vai tentar o licenciamento ambiental, mas ela vai ter que atender todos os critérios da CONSEMA 98, da Lei 12.310, enfim, de toda a nossa legislação ambiental, e ela vai ter muitas condicionantes para atender, muitos controles para apresentar para a secretaria semestralmente, ou, enfim, conforme for a atividade dela, ela tem um pré-requisitos ali de atendimento ao condicionante. E a gente acompanha, e se tiver qualquer alteração, a gente já pede readequação. Se tiver manancial ou tiver perto de um curso hídrico, provavelmente ela não vai conseguir se instalar. Então, tem toda uma série de impactos ambientais locais que são avaliados para emitir ou não uma licença ambiental. Geralmente, as empresas pedem a LAP, né, que é a licença prévia, para verificar se pode se instalar. E aí, a partir disso, tentam fazer a instalação, né, mas atendendo aos quesitos ambientais. E todo o impacto que a gente fala, né, grande impacto poluidor, mas não quer dizer que ela vai sair contaminando tudo, né? Ela vai atender os nossos critérios e a gente vai acompanhar. Queria agradecer ali as falas do vereador Ladiomar. Até gostaria de corrigir uma fala minha inicial, que eu falei que é uma alteração, realmente ela é apenas uma inclusão. Que hoje no nosso texto ali do plano diretor já tem uma previsão, porém ela não tinha inclusão nos nossos anexos. Mais alguém gostaria de contribuir? Vereador Jarbas. Boa tarde a todos. A pergunta de um munícipe. Hoje ele tem uma empresa de alumínios na área central e ele quer trocar de endereço e vai lá para próximo ao loteamento Beckendorf. Pode abrir o mapa de Silmara. F11. Eu vou tomar aqui a palavra, mas qualquer coisa também eu já passo aqui para a secretária de Saneamento Ambiental. Ele está aqui dentro do zoneamento AUAP. Lá perto do loteamento Beckendorf, ainda é um zoneamento AUAP.
E, infelizmente, se ele quiser fazer essa alteração de local, ele vai ter que ir para um desses zoneamentos, que hoje a gente dá a possibilidade de 4. Infelizmente, essa região central, ele só vai permanecer no endereço que hoje ele está. Qualquer ampliação, qualquer aumento da atividade, ou até, porque hoje ele está não atende mais em questão da dimensão, ele vai ter que daí se adequar dentro de outro zoneamento. Hoje ele só consegue ficar ali se ele permanecer do jeito que ele está, no local. De nada. Alguém poderia, nas redes sociais, tem alguma pergunta? Não, né? Não tem escrito. Não? Então, como não temos mais nenhuma contribuição, a gente... Vereador? Ali no Rio da Onça, até foi feito, né, o AS 02 ali, né? Uhum. Não sei se consegue aumentar um pouquinho lá, Zeca. Aqui, eu acho que lá. Ah, tá aqui, né? A gente vê a linha vermelha ali, né? No caso que estaria agora fazendo essa inclusão, né? Uhum. Não, talvez não seria meio contramão, já está sendo encostado essas empresas num local onde que é para ser um centro urbano, onde que é para estimular assim as residências? Isso. O que acontece aqui dentro do zoneamento AUA 02? Que hoje o condomínio ele também já é considerado em porte G, um grande potencial poluidor. Por isso ele foi colocado dentro do AUAS, para conseguir ainda continuar desenvolvendo essa área, questão de condomínios ou loteamentos, residencial. Porque hoje ele já é considerado pelo CONSEMA como um porte grande. E claro, lembrando que ele vai estar, esses I3 está sendo incluído ali no permissível. Tudo isso ele vai ter que passar por uma aprovação no planejamento, e caso ali na apresentação do EIV a gente veja alguma situação, ele pode ir para a audiência e também vai ter que ter a liberação ambiental. Igual a gente mencionou, vai estar previsto em lei, mas não quer que diga que todo empreendimento que vem vai conseguir estar sendo instalado ali. A ideia foi justamente, a gente até discutiu isso internamente, não colocar, mas se eu não colocar, nenhum loteamento residencial sai mais em AUAS 02. Então, por isso que ficou no permissível, né? E também, não aproveitando a deixar um momento, né, dessa audiência pública, tem ali a questão, não é o intuito, foco agora, né? Mas tem aquela região ali das serrarias, ali é o zoneamento, me ajuda, Matheus? Das serrarias... É ZEP 1. Isso. E existe uma tratativa de se fazer um loteamento ali no meio. A gente sabe que a legislação já permite, né? Até deixar bem claro que assim não foi essa última alteração, não foi feito, né? Ela já estava da forma que está, né? Então fica aqui também uma provocativa para os amigos vereadores, para quem sabe a gente chamar o dono desse empreendimento e todo o pessoal ali, para que não venha ser uma dor de cabeça no futuro, né? Para as próximas gerações, para os próximos gestores. Porque a gente sabe que ali é predestinado para a indústria, e só que tem algumas casas ali já no meio. Então, se fazendo um loteamento residencial, obviamente que vai ser só residência. Então, queira ou não, vai trazer um certo desconforto no futuro. Então, quem sabe se esse empreendedor possa rever, né? Ou não, vamos fazer uma área industrial e tudo mais. Eu acho que é muito importante. Quem sabe a gente já fazia nessa alteração, nessa votação, fazer essas duas alterações, né? Isso, tá como área mista. E mais uma vez falar, isso na verdade já estava, né? Não foi feito nada, né? Isso, e ali já é um zoneamento considerado misto.
Agora a gente realmente só está colocando em questão da inclusão do anexo I3, não vamos estar mudando nenhum zoneamento, a gente só vai estar prevendo essa atividade dentro do zoneamento. Isso. Lembrando que o nosso plano diretor hoje a gente está fazendo essa inclusão. Já aconteceu algumas alterações aí durante desses anos, desde que foi criado o plano diretor. Porém, o plano ele precisa a cada 10 anos estar fazendo a sua revisão. Então, ano que vem, obrigatoriamente, a gente vai fazer todo esse estudo novamente, onde vai acontecer as audiências e também vai poder sendo previsto essas situações. Mais alguém? Então, a gente pode dar como encerrada a nossa audiência. Agradeço a todos que estão nos acompanhando aí de forma física e também pelas redes sociais. Agradeço aos vereadores pelas contribuições. Obrigada.